Ela nasceu com os olhos abertos, mas a luz nunca entrou. A filha de um faixa preta de jiu-jitsu, uma menina de 7 anos chamada Helena, vivia em um mundo onde as cores eram apenas palavras que os outros repetiam, sem que ela pudesse tocar nelas. O pai, Marcelo, tinha passado 20 anos dominando o corpo, aprendendo a ler movimentos antes que acontecessem, a antecipar quedas, a transformar força bruta em técnica precisa. Mas, diante da cegueira da filha, toda aquela disciplina não servia para nada. Ele não conseguia derrubar esse adversário invisível, não conseguia protegê-la do que viria. E o que viria era pior do que ele imaginava, porque Helena estava prestes a descobrir que o mundo não tinha espaço para ela da forma como era. Até que um garoto de 12 anos, que vivia nos fundos de um abrigo municipal e que ninguém olhava 2 vezes, fez algo tão simples e tão impossível que mudaria tudo. Mas para entender o peso daquele gesto, é preciso voltar ao começo, ao silêncio de Helena e à impotência de um pai que sabia lutar, mas não sabia como salvar a própria filha do esquecimento. Helena tinha um jeito de inclinar a cabeça quando alguém falava com ela, como se estivesse tentando pesar as palavras no ar antes de responder. Na escola, ela sentava sempre no mesmo lugar, terceira carteira da segunda fileira, e passava os dedos pela borda da mesa com um movimento repetitivo, de ida e volta, como se estivesse medindo algo que só ela entendia. Durante o recreio, ficava encostada na parede perto da cantina, onde o cheio de pão com manteiga grudava no ar quente, e esperava. Esperava que alguém viesse conversar, esperava que uma professora a chamasse, esperava que o tempo passasse. As outras crianças corriam, gritavam, formavam grupos que se dissolviam e se formavam de novo, mas Helena permanecia ali, imóvel, como uma pedra no meio de um rio. Às vezes, uma colega se aproximava, dizia oi, com voz alta e devagar, como se Helena também fosse surda, e depois ia embora. Helena sorria. Sempre sorria. Mas o sorriso demorava 1 segundo a mais para aparecer, e quando aparecia, parecia ensaiado, como se ela tivesse aprendido que era isso que as pessoas esperavam dela. Em casa, Marcelo observava a filha com uma atenção que doía. Ele via quando ela tropeçava no tapete da sala, mesmo depois de ter passado por ali 1000 vezes. Via quando ela segurava o copo de suco com as 2 mãos, apertando forte demais, com medo de derrubar. Via quando ela parava no corredor, perdida por 1 segundo, tentando lembrar se o banheiro ficava à direita ou à esquerda. E via, principalmente, quando Helena fingia que estava tudo bem. Ela tinha 8 anos agora, e já sabia mentir. Dizia que a escola era boa, que tinha feito amigos, que a professora era legal. Mas Marcelo conhecia a mentira. Conhecia o som de uma respiração travada, o jeito de desviar o rosto, a pressa em mudar de assunto. Helena mentia para protegê-lo, e isso era a pior parte. Marcelo era respeitado no tatame. Os alunos o chamavam de professor com reverência genuína. Os mais novos pediam conselhos. Os mais velhos o desafiavam para testar técnica e sempre perdiam. Ele tinha construído aquilo com suor, repetição, disciplina. Acordava às 5 da manhã, treinava antes de abrir a academia, passava o dia ensinando, voltava para casa e ainda fazia exercícios de mobilidade na sala enquanto Helena jantava. Mas nada daquilo importava quando ele via a filha voltar da escola com os ombros caídos, arrastando a mochila pelo chão. Nada importava quando ela a ouvia chorar baixinho no quarto, tarde da noite, tentando abafar o som no travesseiro para que ele não escutasse. Ele escutava, sempre escutava, e ficava parado no corredor, encostado na parede, apertando os punhos até as unhas cravarem na palma da mão, porque não sabia o que fazer. As reuniões com a escola começaram no 2º semestre do ano anterior. A diretora, uma mulher de uns 50 anos com óculos de armação grossa e voz profissional, chamou Marcelo para conversar sobre Helena. Ele entrou na sala esperando ouvir sobre progresso, sobre adaptação, sobre como a filha estava se integrando. Em vez disso, ouviu uma lista de problemas. Helena não participava das atividades em grupo. Helena não acompanhava o ritmo da turma.
Helena precisava de atenção especial que a escola, infelizmente, não tinha estrutura para oferecer. A diretora falou tudo isso com um sorriso triste, as mãos cruzadas sobre a mesa, como se estivesse entregando uma sentença inevitável. Marcelo perguntou o que poderia ser feito. A diretora suspirou, ajeitou os óculos e sugeriu que ele considerasse outras opções mais adequadas ao perfil de Helena. Ele saiu daquela sala com a sensação de ter sido chutado no estômago. Marcelo tentou de tudo. Contratou uma psicopedagoga que vinha 2 vezes por semana e trabalhava com Helena usando materiais em braille e jogos táteis. A mulher era competente, paciente, mas depois de 3 meses disse que Helena estava emocionalmente bloqueada e que talvez fosse bom procurar um psicólogo infantil. Ele procurou. O psicólogo, um homem jovem com barba aparada e tênis colorido, fez 6 sessões com Helena e depois pediu para conversar com Marcelo em particular. Disse que a menina tinha sinais de depressão infantil, que ela se sentia isolada, que precisava de estímulos sociais consistentes e um ambiente escolar mais acolhedor. Marcelo perguntou como fazer isso se a escola não queria a filha. O psicólogo não soube responder. Foi nessa época que os olhares começaram a mudar no bairro. Marcelo sentia quando entrava no mercado, quando pegava Helena na escola, quando passava pela pracinha. As mães das outras crianças conversavam em grupos pequenos, paravam de falar quando ele se aproximava, sorriam rápido demais. Ele ouvia fragmentos. Coitada da menina. O pai é muito protetor, né? Dizem que ele não aceita a condição dela. Ela precisa de um lugar especializado. Marcelo não respondia. Apertava a mão de Helena com mais força e seguia em frente. Mas a raiva acumulava, uma raiva surda e impotente, porque ele sabia que aquelas mulheres tinham filhos que ignoravam Helena, que riam quando ela trombava em alguma coisa, que imitavam o jeito dela de andar. E ninguém fazia nada. A gota d'água veio em uma tarde de quinta-feira, 3 semanas antes do final do ano letivo. Marcelo recebeu uma ligação da escola pedindo que fosse buscar Helena imediatamente. Quando chegou, encontrou a filha sentada na sala da coordenação, sozinha, com o rosto inchado de tanto chorar. A coordenadora, uma mulher mais nova que a diretora, mas com a mesma voz cansada, explicou que havia acontecido um incidente durante a aula de educação física. Helena tinha se machucado. Nada grave, mas era melhor levá-la para casa. Marcelo perguntou o que tinha acontecido. A coordenadora hesitou, olhou para Helena e disse que a menina tinha tropeçado durante uma corrida. Marcelo ajoelhou na frente da filha, segurou o rosto dela com as 2 mãos e perguntou. Helena não respondeu. Ele perguntou de novo, mais baixo, mais firme. Helena começou a chorar de novo e disse que tinha tropeçado mesmo, que tinha sido sem querer, que ela só queria ir para casa. Marcelo descobriu a verdade 2 dias depois, quando uma mãe que ele mal conhecia o parou na rua e contou que a filha dela tinha visto tudo. Helena não tinha tropeçado. 2 meninas tinham esticado uma corda na frente dela durante a corrida para ver se ela ia perceber. Helena caiu de cara no chão, bateu o joelho, ficou parada por um tempo tentando entender o que tinha acontecido, enquanto as outras crianças riam. A professora de educação física não viu, ou fingiu que não viu. Quando finalmente se aproximou, já tinha uma história pronta. Helena tinha tropeçado sozinha, era perigoso ela participar de atividades assim, melhor ela ficar de fora na próxima vez. A mãe que contou a história disse que achava um absurdo, que ia falar com a escola, que aquilo não podia continuar. Marcelo agradeceu com a voz travada e foi para casa. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou na sala, sentado no escuro, pensando em todas as formas como tinha falhado. Se você acredita que toda criança merece proteção, comenta proteção. No dia seguinte, Marcelo foi até a escola sem avisar. Pediu para falar com a diretora. Ela estava ocupada. Ele disse que esperaria. Esperou 1h30 sentado na recepção, olhando o relógio, apertando os dedos. Quando finalmente foi chamado, entrou na sala e fechou a porta devagar.
A diretora começou a falar antes que ele se sentasse, dizendo que entendia a preocupação dele, mas que eram crianças, que essas coisas aconteciam, que não adiantava dramatizar. Marcelo deixou ela terminar. Depois, pediu para ver as câmeras de segurança da quadra. A diretora disse que não havia câmeras na quadra. Ele perguntou se as meninas que fizeram aquilo tinham sido punidas. Ela disse que era a palavra delas contra a de Helena e que não era justo punir crianças sem provas. Marcelo respirou fundo, segurou a borda da mesa e disse que ia tirar Helena daquela escola. A diretora suspirou aliviada, como se tivesse esperado por aquilo o tempo todo, e disse que achava uma decisão sensata, que existiam instituições especializadas, que ela podia até indicar algumas. Marcelo saiu sem responder. Mas tirar Helena da escola significava o quê? Colocá-la em uma escola especial, onde ela seria separada do mundo, onde nunca teria contato com crianças que enxergavam, onde seria tratada como uma categoria à parte? Marcelo não aceitava. Não era orgulho, era convicção. Ele sabia que a filha era inteligente, sensível, capaz. O problema não estava nela. O problema estava em todo mundo que olhava para ela e via apenas a cegueira, nunca a menina. Mas como mudar isso? Como fazer um mundo inteiro enxergar diferente? Foi nesse período de desespero silencioso que Marcelo começou a notar o garoto. Ele aparecia às vezes perto da academia, sempre no final da tarde, quando os últimos alunos estavam indo embora. Ficava do outro lado da rua, encostado no poste, olhando. Não era um olhar ameaçador, era um olhar atento, curioso. O garoto tinha uns 12, talvez 13 anos, magro demais para a altura, com um boné velho sempre puxado para frente e uma mochila surrada pendurada em um ombro só. Usava a mesma roupa quase todos os dias, uma camiseta cinza desbotada, bermuda jeans rasgada no joelho, tênis sem cadarço. Marcelo não sabia de onde ele vinha, mas tinha a impressão de que já o tinha visto antes, talvez passando perto da feira, talvez sentado na praça. O garoto nunca pedia nada, apenas observava. Um dia, Marcelo cruzou a rua e foi até ele. O garoto não fugiu, mas ficou tenso, pronto para sair correndo se fosse preciso. Marcelo perguntou o que ele estava fazendo ali. O garoto deu de ombros e disse que só estava olhando. Marcelo perguntou se ele queria treinar jiu-jitsu. O garoto olhou para os próprios pés e disse que não tinha dinheiro. Marcelo disse que não estava cobrando. O garoto ergueu o rosto, desconfiado, e perguntou por quê. Marcelo não soube responder na hora. Disse apenas que achava que o garoto podia gostar. O garoto pensou por um longo momento, depois assentiu devagar e disse que talvez viesse. Não deu o nome. Foi embora andando devagar, as mãos nos bolsos, sem olhar para trás. O garoto não apareceu no dia seguinte, nem no outro. Marcelo achou que não viria mais. Mas uma semana depois, ele estava na porta da academia, no horário da aula infantil, com a mesma roupa e a mesma mochila. Marcelo emprestou um kimono velho, grande demais, e deixou o garoto assistir o treino. Ele ficou sentado no canto, encostado na parede, acompanhando cada movimento com uma concentração assustadora. Não perguntou nada, só observou. No final, Marcelo perguntou se ele tinha gostado. O garoto disse que sim. Marcelo perguntou se ele voltaria. O garoto disse que talvez. E voltou. Voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Sempre calado, sempre observando. Foi só na quarta semana que Marcelo descobriu o nome dele, Lucas. E foi só porque um dos alunos perguntou em voz alta, e Lucas respondeu quase sem querer, como se estivesse acostumado a ser invisível, e não esperasse que alguém se importasse. Marcelo também descobriu, conversando com uma assistente social do bairro, que Lucas morava em um abrigo municipal a 6 quarteirões dali, que tinha chegado lá com 9 anos, depois que a mãe foi presa, e não havia parentes para ficar com ele. Que era um garoto quieto, sem problemas, mas também sem esperanças de adoção, porque já era velho demais e porque tinha um histórico de dificuldades de vínculo. Lucas ia à escola de manhã,
Voltava para o abrigo à tarde e passava o resto do dia perambulando pelas ruas. Ninguém cobrava, ninguém perguntava onde ele estava. Ele era um fantasma. Mas Lucas tinha algo que Marcelo demorou para entender. Ele enxergava. Não só com os olhos. Ele via as coisas que os outros ignoravam. Via quando alguém estava triste mesmo sorrindo. Via quando alguém mentia. Via quando alguém precisava de espaço, ou de companhia, ou de silêncio. Marcelo percebeu isso quando Lucas começou a ajudar nos treinos, organizando os kimonos, limpando o tatame, pegando água para os alunos menores. Ele nunca pedia para fazer essas coisas, simplesmente fazia, e fazia com uma atenção ao detalhe que beirava o obsessivo. Dobrava os kimonos com as bordas perfeitamente alinhadas. Limpava o tatame em movimentos circulares, sem pular nenhum canto. Entregava água para as crianças sempre depois que elas terminavam de rolar, nunca antes, porque tinha observado que era o momento certo. Um sábado à tarde, Marcelo levou Helena até a academia. Ela tinha pedido para conhecer o lugar onde o pai passava tanto tempo. Marcelo ficou nervoso, porque o tatame era cheio de obstáculos e ele não sabia como Helena reagiria. Mas ela entrou devagar, a bengala batendo no chão, e ficou parada no centro, sentindo o cheiro de suor e borracha, ouvindo o som abafado dos corpos caindo. Marcelo descreveu tudo para ela, onde ficavam as janelas, onde estava o bebedouro, o tamanho do tatame, a altura do teto. Helena escutou tudo com atenção, mas quando ele terminou, ela fez uma pergunta que ele não esperava. Tem alguém aqui? Marcelo olhou ao redor. A academia estava vazia, o treino já tinha terminado. Ele ia dizer que não, mas então viu Lucas no canto, sentado no chão perto da porta dos fundos, olhando para Helena com uma expressão que Marcelo não conseguiu decifrar. Tem um aluno meu, o Lucas. Helena virou a cabeça na direção da voz de Marcelo, mas pareceu estar tentando localizar outra coisa. Ele está quieto, Marcelo confirmou. Ele sempre fica quieto. Helena sorriu, um sorriso pequeno e verdadeiro, diferente do sorriso social que ela usava com estranhos. Eu gosto de quem fica quieto. Lucas se levantou devagar e caminhou até eles. Parou a 1 metro de distância, as mãos nos bolsos, esperando. Marcelo apresentou os dois. Lucas disse oi com a voz baixa. Helena disse oi de volta. E então aconteceu algo estranho. Helena perguntou se ele queria tocar a bengala dela. Lucas olhou para Marcelo pedindo permissão silenciosa. Marcelo assentiu. Lucas estendeu a mão com cuidado, tocou a bengala, sentiu o peso, passou os dedos pela empunhadura de borracha. É leve, ele disse. É, Helena respondeu, mas eu sou forte. Lucas sorriu, um sorriso rápido que desapareceu logo. Eu sei. Nas semanas seguintes, algo começou a se formar entre os dois. Nada óbvio, nada forçado. Lucas começou a aparecer na academia nos mesmos horários que Helena visitava. Ele não falava muito, mas ficava por perto, como um satélite silencioso. Helena parecia mais relaxada quando ele estava lá. Ela fazia perguntas que não fazia para ninguém mais. Perguntava como era a cor do tatame. Perguntava se o kimono era pesado. Perguntava como Lucas tinha aprendido a fazer determinados nós. Lucas respondia sempre com paciência, usando palavras simples mas precisas. Ele nunca simplificava demais. Nunca tratava Helena como se ela fosse incapaz de entender. E Helena percebia. Foi Lucas quem percebeu primeiro que Helena estava piorando. Marcelo via que a filha estava mais quieta, mais distante, mas atribuía ao estresse da escola, a frustração acumulada. Lucas viu outra coisa. Viu que Helena tinha parado de fazer perguntas. Viu que ela ficava com a cabeça baixa mesmo quando não havia ninguém por perto. Viu que ela tinha começado a arranhar a palma da mão com a unha do polegar, um movimento repetitivo e inconsciente que deixava marcas vermelhas na pele. Um dia, depois de um treino, Lucas puxou Marcelo de lado e disse: "Ela tá mal." Marcelo sentiu o estômago apertar. "Como você sabe?" Lucas deu de ombros, mas não com indiferença, com desconforto. "Eu sei, eu já vi gente assim, ela tá desistindo." Marcelo não queria acreditar.
Mas naquela noite, ele entrou no quarto de Helena e encontrou a filha sentada na cama, com os joelhos dobrados contra o peito, chorando em silêncio. Ele sentou ao lado dela e perguntou o que tinha acontecido. Helena demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz era tão baixa que ele quase não ouviu. Eu não quero mais ir na escola. Marcelo sentiu algo se quebrar dentro dele. Não podia tirar a filha da escola sem ter outro lugar para colocá-la. Não podia mandá-la para uma instituição especializada que ficava do outro lado da cidade, onde ela seria mais uma criança invisível. Não podia continuar assistindo a filha se apagar aos poucos. Ele ficou ali, no escuro do quarto, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer, sentindo o peso da própria impotência. Se você já viu alguém sofrer em silêncio, comenta, eu vi. Foi Lucas quem teve a ideia. Ele apareceu na academia 2 dias depois, mais cedo que o normal, e pediu para falar com Marcelo. Tinha algo no jeito dele, uma urgência contida, que fez Marcelo parar o que estava fazendo e prestar atenção. Lucas não era de pedir nada. Ele esperou Marcelo terminar de atender um aluno, esperou a academia esvaziar e então disse direto: eu sei o que a Helena precisa. Marcelo cruzou os braços, cético. O que ela precisa? Lucas olhou para os próprios pés, juntou coragem e disse: ela precisa enxergar o mundo do jeito dela. Ela precisa parar de tentar ser igual aos outros. Marcelo franziu a testa. Eu já tentei explicar isso para ela, não adianta. Lucas balançou a cabeça. Você explica com palavra, tem que ser diferente. Lucas contou que tinha pensado em algo. No abrigo, ele dividia o quarto com um garoto que tinha perdido a visão em um acidente de carro aos 10 anos. O garoto tinha aprendido a se virar sozinho e tinha ensinado algumas coisas para Lucas. Coisas simples, mas que faziam diferença. Jeitos de organizar objetos para nunca perder, jeitos de contar passos para memorizar distâncias, jeitos de usar o som como mapa. Lucas achava que podia ensinar Helena. Não de forma técnica, não como um profissional, mas de igual para igual. Como alguém que entendia o que era ser ignorado, o que era ser subestimado, o que era precisar provar o tempo todo que você existia. Marcelo quis dizer não. Quis dizer que aquilo não fazia sentido, que Lucas era uma criança, que Helena precisava de ajuda profissional, que ele não podia colocar essa responsabilidade em um garoto de 12 anos. Mas quando olhou para Lucas, viu algo que o fez hesitar. Viu determinação, viu propósito, viu um garoto invisível pedindo para ser visto. Marcelo pediu um tempo para pensar. Conversou com a psicopedagoga, que disse que a ideia não era absurda, mas precisava de supervisão. Conversou com o psicólogo, que disse que vínculos horizontais podiam ser terapêuticos, mas era importante não criar expectativas irreais. Conversou consigo mesmo, no silêncio da madrugada, e decidiu que não tinha mais nada a perder. Helena estava afundando. Ele já tinha tentado tudo que era certo, tudo que era adequado, e nada tinha funcionado. Talvez fosse hora de tentar algo diferente. Marcelo chamou Helena e Lucas e explicou a proposta. Helena ouviu com atenção, mas não disse nada. Lucas também ficou quieto. Marcelo perguntou o que Helena achava. Ela demorou para responder. Quando finalmente falou, foi com uma voz tão pequena que quase sumiu no ar. Eu quero tentar. Lucas começou devagar. No primeiro dia, ele levou Helena até a academia e pediu para ela ficar no centro do tatame. Disse que iam fazer um exercício. Ele ia bater palmas em diferentes lugares, e ela tinha que apontar de onde vinha o som. Marcelo observou do canto, os braços cruzados, o coração apertado. Helena errou nas primeiras vezes. Ela apontava para a esquerda quando o som vinha da direita. Apontava para cima quando o som vinha de baixo. Lucas não corrigiu com palavras. Ele simplesmente bateu palmas de novo, mais devagar, e esperou. Helena tentou de novo. Errou de novo. Lucas continuou. Bateu palmas 50 vezes, 100 vezes, até que Helena começou a acertar com mais frequência. Quando finalmente acertou 5 vezes seguidas, Lucas disse: agora você sabe onde eu tô, mesmo sem me ver.
Nos dias seguintes, Lucas ensinou outras coisas. Ensinou Helena a contar os passos de um lugar para o outro, sempre começando com o pé direito, sempre no mesmo ritmo. Ensinou ela a usar a bengala não só para detectar obstáculos, mas para medir distâncias, batendo 2 vezes no chão e ouvindo o eco. Ensinou ela a organizar os objetos da mochila sempre na mesma ordem, para nunca perder nada. Ensinou ela a identificar texturas com as pontas dos dedos, fechando os olhos e tocando diferentes materiais até conseguir distinguir metal de plástico, madeira de vidro, algodão de seda. Lucas não usava jargão, não usava termos técnicos. Ele mostrava, repetia, esperava. E Helena absorvia tudo com uma fome que Marcelo não via há meses. A mudança não foi imediata, foi gradual, quase imperceptível no começo. Marcelo percebeu quando Helena parou de tropeçar no tapete da sala. Percebeu quando ela começou a andar mais rápido pelo corredor, sem hesitar. Percebeu quando ela começou a pegar o copo de suco com uma mão só, confiante. Mas a mudança mais importante foi outra. Helena começou a falar de novo, começou a fazer piadas, começou a reclamar quando estava com fome, a dizer quando estava cansada, a pedir para fazer coisas. Ela voltou a existir como pessoa, não como problema. Foi em uma tarde de terça-feira, quase 2 meses depois que Lucas tinha começado a trabalhar com Helena, que o impossível aconteceu. Marcelo estava fechando a academia quando ouviu um barulho vindo do tatame. Entrou e viu Lucas e Helena no centro, de frente um para o outro. Lucas tinha os olhos vendados com uma faixa preta. Helena estava segurando a bengala com as 2 mãos como se fosse um bastão. Lucas disse: "Agora você vai me ensinar." Marcelo ficou parado na porta, sem respirar. Helena hesitou, mas então começou a falar. Ela disse para Lucas dar 3 passos para a frente. Ele obedeceu. Ela disse para ele virar 90 graus para a esquerda. Ele virou. Ela disse para ele estender a mão e tocar o que estivesse na frente. Lucas estendeu a mão e tocou a parede. Helena sorriu. Um sorriso aberto e verdadeiro que Marcelo não via há anos. "Você conseguiu," ela disse. "Você enxergou sem ver." Lucas tirou a venda, piscou algumas vezes para se acostumar com a luz e olhou para Helena com uma expressão que Marcelo nunca tinha visto antes. Não era orgulho, não era vitória, era algo mais profundo. Era reconhecimento. Helena não era mais a menina que ele estava ajudando. Era alguém que tinha algo a ensinar. Era alguém que sabia coisas que ele não sabia. Era alguém que existia. Marcelo sentiu a garganta apertar. Sentiu os olhos arderem. Ele tentou segurar, mas não conseguiu. Saiu da academia, atravessou a rua, encostou na parede do outro lado e desabou. Chorou como não chorava há anos, o corpo todo tremendo, as mãos apertadas contra o rosto. Chorou de alívio, chorou de gratidão. Chorou porque finalmente, alguém tinha enxergado a filha dele. E esse alguém era um garoto invisível, que ninguém olhava 2 vezes. Quando Marcelo voltou, encontrou Helena e Lucas sentados no tatame, conversando baixo. Ele se aproximou devagar, ainda tentando controlar a respiração. Lucas olhou para ele e ficou tenso, como se esperasse ser expulso. Marcelo ajoelhou entre os dois, olhou para Lucas e disse: "Obrigado." A voz saiu rouca, quebrada. Lucas não respondeu, só abaixou a cabeça, as orelhas vermelhas. Helena estendeu a mão, procurou a mão do pai e apertou. "O Lucas é meu amigo," ela disse. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Marcelo assentiu, mesmo sabendo que ela não podia ver. "Eu sei. Se você acha que Lucas merece uma chance, comenta o nome dele." Nos meses seguintes, Helena voltou a ir para a escola. Não porque a escola tinha mudado, mas porque Helena tinha mudado. Ela entrava na sala de aula com a cabeça erguida, sentava na mesma carteira de sempre, mas agora organizava o material com uma eficiência que impressionava os professores. Ela usava técnicas que Lucas tinha ensinado,
Colocava o estojo sempre no canto superior direito da mesa, o caderno no centro, a garrafa de água no canto inferior esquerdo. Nunca perdia nada, nunca derrubava nada. E quando alguém tentava fazer piada com ela, Helena respondia, não com raiva, com calma, com uma segurança que desarmava. Uma menina perguntou uma vez, em voz alta para a sala inteira ouvir, por que Helena usava bengala se não ia conseguir ver de jeito nenhum. Helena virou para a direção da voz e disse, eu uso porque eu sei como usar. Você sabe como usar a sua visão ou só sabe julgar quem é diferente? A sala ficou em silêncio. A menina não respondeu. Marcelo começou a receber ligações da escola, mas agora eram ligações diferentes. A professora de português queria saber se Helena tinha interesse em participar de um concurso de redação. A professora de ciências queria incluir Helena em um projeto de feira. A coordenadora queria conversar sobre possibilidades de integração. Marcelo ouvia tudo com uma mistura de ceticismo e esperança. Ele não confiava na escola, mas confiava na filha. Lucas continuava aparecendo na academia todos os dias. Marcelo tinha oferecido para ele treinar jiu-jitsu de verdade, não só assistir. Lucas aceitou, mas com uma condição. Ele queria ajudar com as crianças mais novas, as que tinham dificuldade de aprender os movimentos. Marcelo achou estranho, mas deixou. E descobriu que Lucas tinha um talento natural para ensinar. Ele era paciente, observador e sabia exatamente o que cada criança precisava ouvir. Ele nunca gritava, nunca se irritava. Ele simplesmente repetia, quantas vezes fosse necessário, até a criança entender. Foi em uma conversa casual, depois de um treino, que Marcelo perguntou para Lucas por que ele gostava tanto de ajudar. Lucas pensou por um longo tempo, os olhos fixos no chão, e então disse, quando eu era pequeno, ninguém me ensinou nada. Eu tive que aprender sozinho, e é muito mais difícil assim. Eu não quero que outras pessoas passem por isso. Marcelo sentiu algo se mover dentro dele. Uma ideia, ou talvez não fosse uma ideia, mas uma necessidade. Ele tinha visto o que Lucas tinha feito por Helena. Tinha visto como um garoto invisível, sem treinamento, sem recursos, tinha conseguido algo que profissionais não conseguiram. E tinha visto como Lucas tinha crescido no processo, como ele tinha ganhado propósito, como ele tinha começado a acreditar que podia ser mais do que um fantasma. Marcelo começou a pesquisar. Leu sobre programas de inclusão, sobre metodologias de ensino para crianças com deficiência visual, sobre projetos sociais bem-sucedidos. Conversou com outros professores de jiu-jitsu, com assistentes sociais, com psicólogos, e montou um plano. Ele ia transformar a academia em um espaço de inclusão, ia abrir turmas gratuitas para crianças cegas ou com baixa visão, ia treinar Lucas e outros jovens voluntários para serem auxiliares, ia criar um projeto que provasse que inclusão não era sobre caridade, mas sobre respeito. Levou 6 meses para conseguir aprovar o projeto junto à prefeitura, conseguir doações de kimonos adaptados, convencer outros pais a deixarem os filhos participarem. Mas quando finalmente a primeira turma começou, Marcelo sentiu que tinha fechado um ciclo. Helena estava lá, não como aluna especial, mas como auxiliar. Lucas estava lá, usando um kimono branco novo, ensinando uma criança de 6 anos a amarrar a faixa. E Marcelo estava lá, observando, com o peito apertado de orgulho. A notícia se espalhou. Jornais locais publicaram matérias sobre o faixa preta que abriu as portas do tatame para crianças cegas. Uma emissora de TV foi até a academia e fez uma reportagem. Marcelo foi entrevistado, mas desviou todas as perguntas para Lucas e Helena. Ele não queria ser o herói da história, porque não era. O herói era um garoto invisível, que tinha enxergado o que ninguém mais via. A repercussão trouxe consequências inesperadas. Outras academias começaram a adotar programas parecidos. Escolas começaram a procurar Marcelo para dar palestras sobre inclusão. Pais de crianças com deficiência começaram a aparecer, pedindo conselhos, pedindo ajuda, pedindo esperança. Marcelo respondia a todos com a mesma mensagem. Não sou eu que vocês precisam ouvir, é o Lucas. Lucas tinha 14 anos quando foi oficialmente convidado para se tornar instrutor auxiliar da academia.
Marcelo ofereceu um salário pequeno, mas suficiente para Lucas começar a ter independência. Lucas aceitou, mas com uma condição. Ele queria que parte do dinheiro fosse usado para ajudar outros jovens do abrigo. Marcelo concordou, e juntos criaram um programa de bolsas para adolescentes em situação de vulnerabilidade aprenderem jiu-jitsu e se tornarem monitores. Helena tinha 10 anos quando ganhou a primeira medalha em um campeonato regional de jiu-jitsu adaptado. Ela subiu no pódio segurando a medalha com as duas mãos, o rosto virado para onde sabia que o pai estava, e sorriu. Marcelo chorou de novo, mas dessa vez não precisou esconder. Se você acredita que família é escolha, comenta família. A mudança mais importante, no entanto, não foi pública, foi íntima. Aconteceu em uma noite de domingo, 6 meses depois da primeira turma de inclusão. Marcelo estava na sala, lendo, quando Helena entrou e se sentou ao lado dele. Ela ficou quieta por um tempo, então disse: "Pai, eu quero te agradecer." Marcelo largou o livro, virou para ela. "Agradecer por quê?" Helena demorou para responder. "Por não ter desistido de mim. Por ter deixado o Lucas me ajudar. Por ter acreditado que eu podia ser mais do que todo mundo achava." Marcelo sentiu a garganta apertar de novo. Ele puxou a filha para um abraço, apertou forte e disse: "Eu nunca ia desistir de você, nunca." Helena encostou a cabeça no ombro dele e ficou ali, em silêncio, apenas sentindo a segurança de estar perto. Depois que Helena foi dormir, Marcelo saiu para a varanda. A noite estava fria, o céu cheio de estrelas que Helena nunca veria. Ele pensou em tudo o que tinha acontecido nos últimos anos. Pensou em como quase tinha perdido a filha para o desespero. Pensou em como tinha estado tão focado em encontrar soluções profissionais, técnicas, adequadas, que quase ignorou a solução que estava bem na frente dele. Um garoto invisível. Um garoto que ninguém olhava. Um garoto que tinha visto Helena de verdade, não como problema, mas como pessoa. Marcelo pensou também em como a sociedade era cruel com quem fugia do padrão. Como a escola tinha falhado, como os pais tinham falhado, como até os profissionais, com toda a boa intenção, tinham falhado. Porque todos tinham olhado para Helena e visto apenas a cegueira. Menos Lucas. Lucas tinha olhado e visto uma menina inteligente, capaz, forte, e tinha decidido que ela merecia a chance de provar isso. No dia seguinte, Marcelo chamou Lucas para conversar. Eles se sentaram no tatame, depois que todos tinham ido embora, e Marcelo disse algo que vinha pensando há semanas. "Eu queria que você morasse com a gente." Lucas ficou paralisado. Olhou para Marcelo como se não tivesse entendido. "O quê?" Marcelo repetiu, devagar. "Eu quero que você more com a gente. Eu já falei com a assistente social. Já dei entrada no processo de guarda. Se você quiser, você pode sair do abrigo e vir morar com a gente. Você, eu e a Helena." Lucas abaixou a cabeça, os ombros tensos. Ficou em silêncio por um longo tempo. Marcelo não pressionou, apenas esperou. Quando Lucas finalmente ergueu o rosto, tinha lágrimas escorrendo. Ele tentou limpar com as costas da mão, rápido, como se estivesse com vergonha. "Por quê?" A voz saiu quebrada. Marcelo se aproximou, colocou a mão no ombro dele. "Porque você é família. Porque você fez por ela o que eu não consegui. Porque você merece ter um lugar que seja seu. E porque eu aprendi, com você, que família não é só sangue, é escolha." Lucas chorou mais forte, o corpo todo tremendo. Marcelo o puxou para um abraço, e Lucas deixou, pela primeira vez desde que tinham se conhecido. Ficaram assim por um longo tempo, no silêncio do tatame, enquanto lá fora a cidade continuava a se mover, indiferente. Mas ali dentro, algo tinha se transformado para sempre. Lucas se mudou 3 meses depois. A assistente social aprovou a guarda provisória com acompanhamento provisório, com acompanhamento periódico. Lucas ganhou um quarto próprio, pequeno, mas organizado, com uma cama, uma escrivaninha e uma estante. Ele não tinha muitas coisas para colocar na estante,
mas Marcelo disse que eles iam encher ela juntos, com o tempo. A adaptação não foi perfeita. Lucas tinha pesadelos às vezes, e Marcelo ouvia ele andando pelo corredor no meio da noite tentando se acalmar. Helena ouvia também, e ia até o quarto dele, batia na porta e perguntava se estava tudo bem. Lucas sempre dizia que sim, mas Helena entrava, mesmo assim, e ficava lá, sentada no chão, conversando sobre coisas pequenas até ele conseguir dormir de novo. Os três criaram uma rotina: café da manhã juntos antes de ir para a escola, almoço na academia nos dias de semana, jantar em casa, com cada um contando o que tinha acontecido durante o dia. Aos sábados, eles assistiam filmes com audiodescrição escolhidos por Helena. Aos domingos, faziam caminhadas no parque, com Helena e Lucas guiando Marcelo de olhos fechados, só para ele entender como era confiar em outros sentidos. Marcelo percebeu que tinha aprendido mais com aqueles dois nos últimos anos do que em 20 anos de jiu-jitsu. Tinha aprendido que força não era só física, que disciplina não era só seguir regras, que família não era só biologia, e que enxergar não tinha nada a ver com os olhos. Comenta coragem se você faria o mesmo. Um ano depois, na festa de aniversário de Helena, Marcelo olhou ao redor e viu algo que nunca tinha imaginado. A casa estava cheia. Crianças da academia correndo pelo jardim. Algumas cegas, outras não. Todas brincando juntas, sem distinção. Lucas no centro, organizando uma brincadeira, sorrindo de um jeito que parecia impossível para o garoto fechado que tinha aparecido na academia anos atrás. Helena perto da mesa, conversando com uma amiga da escola, rindo alto, sem medo de ser julgada. E ali, naquele momento caótico e barulhento e perfeito, Marcelo entendeu que tinha conseguido. Não tinha derrotado a cegueira, não tinha mudado o mundo, mas tinha criado um espaço onde a filha podia existir plenamente. E tinha dado a um garoto invisível a chance de ser visto. Mais tarde, quando os convidados foram embora e a casa voltou ao silêncio, Helena e Lucas sentaram na sala com Marcelo. Helena estava cansada, mas feliz. Lucas estava quieto, mas relaxado. Marcelo olhou para os dois e sentiu algo que não sabia nomear. Não era orgulho, não era alívio, era algo maior. Era a certeza de que tinha feito a coisa certa, de que tinha escolhido certo, de que tinha confiado em quem devia. Helena quebrou o silêncio. Pai, o Lucas me contou que quando era pequeno, ele achava que nunca ia ter uma família. Marcelo olhou para Lucas, que desviou o olhar desconfortável. E agora? Marcelo perguntou. Lucas demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz era baixa, mas firme. Agora, eu tenho. Se essa parte te tocou, comenta de onde você está assistindo. A história poderia terminar aqui, mas não termina. Porque a mudança que começou naquela academia, com um garoto invisível e uma menina cega, se espalhou. Outras cidades começaram a replicar o modelo. Outras famílias começaram a procurar soluções fora do padrão. Outras crianças começaram a ser vistas de verdade, não como problemas a serem resolvidos, mas como pessoas a serem respeitadas. Lucas se tornou instrutor oficial aos 17 anos. Deu a primeira faixa preta aos 21. Hoje, com 23, ele coordena o programa de inclusão de 3 academias e dá palestras em escolas sobre empatia e respeito. Ele ainda mora com Marcelo e Helena, mas agora tem seu próprio carro, sua própria renda, seus próprios sonhos. E quando perguntam para ele o que mudou sua vida, ele sempre dá a mesma resposta: alguém me viu. E eu decidi ver os outros também. Helena se formou no ensino médio com honras, entrou na faculdade de psicologia. Quer trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade. Quer ajudar outras pessoas a encontrarem o que ela encontrou. Um lugar no mundo onde possam existir sem precisar se desculpar. Ela ainda usa bengala, ainda é cega, ainda enfrenta dificuldades diárias. Mas agora enfrenta com a certeza de que não está sozinha. Marcelo continua dando aulas de jiu-jitsu. Mas agora, quando olha para o tatame e vê crianças de todos os tipos treinando juntas, ele lembra do dia em que quase desistiu. Lembra do desespero de achar que não conseguiria salvar a filha. Lembra da humilhação de ser ignorado pela escola. Lembra da impotência de não saber o que fazer.
E lembra, principalmente, do garoto invisível que apareceu do nada e mudou tudo. Há alguns meses, Marcelo recebeu um e-mail de uma mãe que ele não conhecia. A mulher contava que a filha tinha perdido a visão em um acidente e que a família estava destruída, sem saber como ajudar. Ela tinha visto uma reportagem sobre a academia e queria saber se ainda havia vagas no programa. Marcelo respondeu no mesmo dia. Disse que sempre havia vagas. Disse que ela não estava sozinha. Disse que existiam pessoas dispostas a ajudar, mesmo que fossem invisíveis à primeira vista. E marcou uma visita. Quando a mulher chegou com a filha, uma menina de 8 anos com os olhos baixos e os ombros caídos, Marcelo viu Helena nela. Viu o medo, a vergonha, o isolamento. Mas também viu a possibilidade. Ele chamou Lucas e pediu para ele conversar com a menina. Lucas se aproximou devagar, ajoelhou na frente dela e disse: "Você não está quebrada. Você só precisa aprender a ver de outro jeito. E eu posso te ensinar." A menina olhou para cima, não com os olhos, mas com o rosto. E pela primeira vez em meses, ela sorriu. Marcelo observou a cena de longe, os olhos marejados, e soube que o ciclo continuava. Que aquilo que tinha começado com desespero e dor tinha se transformado em algo maior. Que um garoto invisível tinha criado uma onda que agora tocava outras vidas. E que a filha dele, a menina que o mundo tinha tentado apagar, estava ajudando a criar um mundo diferente. Naquela noite, sentado na varanda, Marcelo olhou para o céu e pensou em todas as coisas que tinha aprendido. Pensou em como a sociedade era rápida para julgar e lenta para ajudar. Pensou em como as instituições falhavam com quem mais precisava. Pensou em como a força física não servia para nada quando o adversário era invisível. Mas pensou, principalmente, em como às vezes a solução estava onde ninguém olhava, em um garoto esquecido, em uma criança subestimada, em um gesto simples que parecia impossível. Ele pensou em Helena, dormindo no quarto, segura e confiante. Pensou em Lucas, estudando na sala, planejando a aula do dia seguinte. Pensou em todas as crianças que ainda estavam sofrendo em silêncio, esperando que alguém as visse de verdade. E fez uma promessa silenciosa, que ia continuar, que ia lutar, que ia ensinar outros a enxergarem além do óbvio. Porque no final, foi isso que Lucas tinha feito. Ele tinha enxergado Helena, não a cegueira, não o problema, não a incapacidade. Ele tinha visto a menina, e tinha decidido que ela merecia ser vista por todos. E essa, Marcelo sabia, era a única vitória que realmente importava.